Então, faça isso, esteja em paz com Deus. Dá para perceber que o medo que as pessoas têm em relação à guerra está relacionado ao medo da morte, ao medo do futuro. Se a sua vida estiver nas mãos de Deus, a sua esperança não vai depender das notícias, de como está o mundo. Paulo disse que o morrer é Cristo e o viver é lucro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu estou falando sobre a graça de Deus, a graça que nos transforma. A graça de Deus nos permite deitar e dormir tranquilos, com a certeza de que o nosso futuro, a nossa família, tudo que temos, tudo que somos, está tudo nas mãos do Senhor. Porque a nossa salvação não depende de nós mesmos. Essa semana eu li aqui nesse livro, O Seu Tempo é Agora, eu li uma reflexão sobre Salmos 121, onde o salmista Davi diz assim: elevo os meus olhos para os montes. E ele pergunta, de onde virá o meu socorro? Ele ergue os olhos aos céus, ele vê as montanhas e pergunta, de onde virá o meu socorro? Mas aí quando ele começa a refletir, ele mesmo responde dentro de si, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O mundo pode estar em crise, o mundo pode estar desgovernado, mas Deus não perdeu o controle. Amém? Essa é uma palavra que você pode receber em nome de Jesus. Deus não perdeu o controle. Mas eu estou falando de uma graça que é transformadora. A graça de Deus não garante apenas a nossa salvação. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu me esqueci. Você já se tornou membro do nosso canal? Você já clicou aqui em torne-se membro? O YouTube está para fazer uma mudança significativa em todos os canais. E aqueles canais que tiverem mais membros vão conseguir se sustentar. Então, eu queria pedir essa ajuda a você. É um valor muito pequeno para você se tornar membro. Você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo, você vai ter acesso ao desconto nos nossos livros e nos próximos meses haverão postagens exclusivas para os membros. Então, se você ainda não é membro do canal, coloca aqui, eu estou vendo gente colocando ali, a Gelda Santos, eu sou membro, amém. A Magali Sassi, olha só, a Magali, ela é membro e ela contribui com o Superchat. Essas coisas ajudam o nosso canal a continuar produzindo, ajudam o nosso canal a se tornar relevante. Amém? Era só isso que eu queria dizer, desculpa, era o último recado que eu queria dizer. A graça de Deus não apenas nos garante salvação, ela também nos transforma de uma maneira profunda. A graça de Deus não somente nos concede salvação, a graça nos transforma de uma maneira profunda. Nós não somos mais os mesmos depois que Jesus entra na nossa vida. Não somos mais os mesmos depois que Jesus entra na nossa vida, porque a graça de Deus, ela nos transforma. Eu quero ler um texto com você que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. É uma leitura que talvez você até já conheça, mas eu quero lembrar novamente. Diz assim o texto: depois foram todos para casa. Obrigado, Mateus, por ter se tornado membro. Deus te abençoe, meu querido.
e todos os que vão se tornar membro aí. Depois foram todos para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Jesus ensinava sentado, como eu estou aqui. A gente vai nos lugares e vê os pregadores tudo de pé. Jesus ensinava sentado, né? Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Levaram uma mulher pecadora que foi apanhada em adultério e levaram ela até Jesus e a colocaram no meio de todas as pessoas e fizeram com que ela se levantasse no meio de todo mundo. Olha que constrangimento. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Essa lei existe mesmo lá no Antigo Testamento. Quando Moisés escreveu a lei lá em Levítico, ele falou: se a mulher for apanhada em adultério, ela, a mulher e o homem que estava adulterando deveriam ser mortos a pedradas. Só que aqui, os mestres da lei trouxeram só a mulher. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Se ela foi pega em adultério, ela não foi pega sozinha. Tinha um homem adulterando com ela. Então aqui a gente já vê uma certa discriminação, não é? Um certo machismo. Protegeram aquele homem que estava em adultério, mas levaram a mulher para ser apedrejada. Versículo 5. Versículo 6. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, os religiosos, eles estavam procurando um motivo, uma brecha para incriminar Jesus. Porque Jesus já estava incomodando muito. Aonde Jesus parava era uma multidão que o seguia, uma multidão que acreditava nele. Então eles estavam preocupados do seguinte: esse homem tem o poder de arrebatar multidões. Se ele cismar de fazer com que essa multidão se volte contra nós, a Vera Lúcia está dizendo assim, ó, na novela da Record parece que ele fugiu, pastor. Mas a Bíblia não fala isso, né? Então, a novela ela é feita com uma base bíblica, mas ela traz muita especulação em torno da história, porque eles precisam compor a cena, né? Mas o fato é que mesmo que se ele tivesse fugido, as pessoas poderiam ir atrás dele e trazê-lo à presença de Jesus também, tá? Porque no meu entendimento ficou parecendo que eles passaram a mão na cabeça do homem e quiseram castigar a mulher. E isso reflete até hoje no meio cristão. Quando um homem é pego em adultério, aí eles chamam o casal para conversar e vamos tentar reconciliar e tem que haver perdão e etc, etc. Mas quando a mulher é pega em adultério, irmãos, olha, a igreja não quer muita conversa não, sabe? A igreja não quer muita história com essa mulher não. Se ela mudar do país, a igreja agradece. É isso que acontece. Eu estou falando porque eu vejo situações acontecerem. Mas os mestres da lei queriam um argumento, uma prova contra Jesus. Eles queriam acusar Jesus. E o que Jesus fez? Começou a fazer uma palestra ali sobre adultério, sobre perdão, sobre arrependimento? Não. Jesus abaixou e começou a escrever com o dedo. A irmã Gisele Lima está falando, verdade, é assim mesmo, tá vendo? Muitas pessoas. Outra falando aqui, ó, variedades surreais, verdade, pastor.
Muitas pessoas já viram isso nas igrejas. Tratamento dado ao homem adúltero é um, a mulher adúltera é outra. Irmãos, é muito difícil. E Jesus, o que ele fez? Com toda a sua sabedoria, a sua humildade, né, com a unção de Deus que havia sobre ele, ele se abaixou e começou a escrever na areia. Começou a escrever no chão. Na areia não, no chão. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo, se levantou, né, e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora. Um por um, começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo novamente e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Aquele que poderia condenar aquela mulher estava liberando ela ali da condenação. Estava perdoando ela. Era uma tremenda manifestação da graça de Deus que estava acontecendo ali. Só que a graça de Deus, ela nos alcança, né, pela misericórdia dele, e ela não somente nos salva, mas ela também nos transforma. Você acha que depois daquele dia, aquela mulher continuou adulterando? Jesus disse para ela: vá e não peque mais. Aquela mulher passou a seguir Jesus, irmãos. Aquela mulher se tornou uma seguidora de Cristo. Ela foi salva pela graça, mas ela foi transformada pela graça. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Precisamos ser transformados. A evidência que a graça do Senhor nos alcançou é a transformação que nós vamos experimentar.